Bom, o primeiro assunto, ele vai ser consequência da próxima atração. Por gentileza, pessoal da técnica, como diria lá o difusora de Camanducaia, Alberto Júnior, próxima atração. Beleza. Catraca girou no sentido entrada. Portuguesa anunciou hoje a contratação do atacante Luan. O experiente Luan, 33 anos, já jogou em grandes clubes, Palmeiras, Cruzeiro, tem títulos brasileiros na sua carreira, no seu currículo. E esse é o primeiro assunto desta noite, para a gente abordar, discutir o que nós achamos, cada um, claro, da contratação do Luan. Então, a gente vai começar com o Luiz. Luiz, a sua opinião a respeito dessa contratação. Luan, 33 anos, jogador dos mais experientes, conhecedor do futebol paulista, jogou muito tempo por aqui, vinha jogando no Atibaia. O que você achou? Qual a sua análise desta contratação, por gentileza? Quintal, eu acho que a Portuguesa, ela precisa de alguns jogadores, algumas peças experientes, mas ainda bem fisicamente, e com uma qualidade diferente daquilo que a gente vê como padrão da divisão que ela joga, né? Eu acho que a gente teve recentemente aí uma Portuguesa numa situação muito parelha nos campeonatos em que ela jogou com os outros clubes, né? E quando você tem uma situação tão parelha, qualquer detalhe e qualquer situação desfavorável pesa muito, né? Quando você tem um time mais uniforme, mas você tem algumas peças mais experientes, com um pouco mais de qualidade, eu acho que você tem aí um diferencial. E eu acho que não tem como a gente analisar essa vinda do Luan sem analisar o que já está sendo feito até aqui. Eu acho que o Sérgio Guedes e o Toninho Cecílio estão mantendo a base que de fato deveria ficar do time da Portuguesa. Nesse ponto, eu acho que eles estão acertando. Agora, o grande negócio é quem está vindo. Eu acho em relação ao Luan o mesmo que eu acho em relação ao Luiz Ricardo. Eu acho que depende muito da questão física, de como é que eles vão encaixar nesse time da Portuguesa, mas é inegável que a experiência dos dois e a qualidade técnica dos dois para uma Série A2, eu acho que podem ser um diferencial para a Portuguesa. Eu sempre gosto de adotar cautela, ainda mais em relação à Portuguesa, né? Até brinquei aí, vejo muito torcedor. Hoje eu vi assim duas reações muito diferentes. Torcedores muito empolgados, como se fosse já a solução de todos os problemas da Portuguesa, e alguns torcedores, pô, mas já não jogava nada nem no Palmeiras, e não jogou no Atibaia, não sei o que e tal. Eu acho que nem ao céu, nem ao inferno. Que ele tem potencial, eu acho que ele tem. Que ele tem qualidade, ele tem. Que ele tem experiência, ele tem. Eu acho que é uma questão mais de ver como ele está fisicamente e como é que o Sérgio Guedes consegue encaixar esse tipo de jogador no time da Portuguesa. A bola foi passada para você, Gabriel. Quero saber a sua opinião a respeito do Luan Santana. Quando eu vi o anúncio da contratação... Luan Santana, canta bem ou não? Vai jogar por música? Se pedir música no Fantástico, tem que ser o Luan Santana, né? Mas às vezes esse aí pode pedir, né? 3 golzinhos. Se ele pedir música é porque tá bom o negócio. Ele pode pedir o que quiser. O que você acha dessa contratação? Então, quando eu vi o anúncio, eu fiquei bastante pensativo, assim, principalmente por essa questão que o Luiz levantou da questão física, né? É um jogador que não é tão velho, né? Tem 33 anos, mas que sofreu já bastante com lesões. Então, por essa parte, assim, eu fiquei um pouco pensativo. Mas depois que eu vi o que o Toninho Cecílio falou, e pensando mais mesmo sobre essa contratação, eu acho que faz sentido, assim, porque primeiro tem isso que o Luiz falou, é um jogador vitorioso, que está acostumado com pressão, era muito criticado no Palmeiras, por exemplo, então sofreu uma pressão muito grande, e acho que é um jogador que faz mais de uma função ali no ataque, acho que isso é importante num campeonato de Série A2. O Luan, hoje, no nível que a Portuguesa está, ele consegue jogar ali de segundo atacante, ele consegue jogar aberto, ele consegue até fazer um centroavante numa possível necessidade. Então, eu acho que por isso, e por todo o histórico, toda a bagagem que o Luan tem de tantos times, Palmeiras, Cruzeiro, Sport, América Mineiro,
eu acho que é um jogador que pode sim somar nesse elenco da Portuguesa. Legal. A minha análise é na linha de vocês dois. Eu acho que hoje o futebolista que não tiver condição física, ele não vai jogar mais futebol. Se não tiver velocidade, o futebol hoje ele está exigindo muito mais condição física até do que técnica, né? Já foi o tempo que o cidadão, não, a técnica vai superando a parte física. Eu não sei se é isso. Sábado, por exemplo, fugindo um pouquinho, eu vi um treinador explorando uma deficiência física da defesa do inimigo. Meteu um gol logo de cara e encaminhou o título. Então, é porque falta condição física, a condição aquém do mínimo ideal, né? E o Luan não é diferente. Eu vou na linha do Luiz. Se ele se apresentar bem, se ele estiver com condição física de suportar o ritmo de uma Série A2, jogos meio de semana e final de semana, até o final da fase de classificação, com certeza eu acho que ele será um jogador importante para a Portuguesa. Ele é um super craque? Não, nunca foi. Mas, penso eu, para esse tipo de competição, o perfil do Luan é importante. As características do Luan são importantes. Um jogador combativo. Eu nunca vi esse cidadão. Olha, que eu comentei muito jogo do Palmeiras na época dele. Eu nunca vi esse cidadão se entregando, aceitando a derrota, assim. Nunca vi. Um jogador extremamente combativo, aguerrido, comprometido. E se ele tiver condição física, com essa natureza de atleta que ele tem, eu acho que vai ser um jogador importante para a Portuguesa. Então, por esse lado, partindo do ponto de vista experiência, comportamento dentro de campo, tem jogador que está perdendo, ele é passivo. O Luan não é. O Luan é comprometido. Então, por tudo isso, essas nuances aí servem para, teoricamente, achar que a contratação é uma boa, foi uma boa, tá? Agora, lógico que vai depender de outras situações, vai depender até de onde ele jogar. Eu, por exemplo, hoje conversando com um amigo, ele falou, o cara também já está meio 33 anos e tal. Amigo, o Marzagão tem 35 e tem sido um dos melhores aí. Então, a questão da idade é meio relativo, acho, né? Mas aí, no fim, a gente estava falando, quem que você prefere? Você prefere o Maiquinho ou o Luan? O Luan. Então, nós vamos trocar para melhor, pronto. Não, e aí, Quintal, aí eu acho que também tem um ponto que é o seguinte, a Portuguesa, ela vem tendo jogadores na frente, muitas vezes, nessa linha que você falou do Maiquinho, eu lembrei disso. Você pega jogador claudicante, você pega aquele jogador, muitas vezes, que na hora H, na hora da decisão, aquele cara que pensa 2, 3, 4 vezes antes de uma finalização, aquele cara que não se impõe diante da zaga. A gente sabe que numa situação como a da Portuguesa, no campeonato como a Série A2, isso pode fazer a diferença. Uma coisa é você pegar um jogador experiente, cascudo, que nem o Luan, como você falou, brigador, um cara que já disputou campeonatos muito mais difíceis, com muito mais visibilidade e pressão. Para pegar, vestir a camisa da Portuguesa, numa hora de decisão, não perder um gol como alguns perdem, ou por inexperiência, ou por afobação, ou por falta de qualidade mesmo. Mas eu acho que isso também é importante para a Portuguesa. E querendo ou não, quando você tem um jogador assim em referência, você impõe um certo respeito também por parte do time adversário, que olha e fala, bom, não é um qualquer que está aqui na frente, eu conheço esse cara, eu vi esse cara jogar, né? Então, tudo isso, querendo ou não, é muito importante para uma Série A2. E volto a dizer, eu acho que a Portuguesa precisa ter um ou outro jogadores, não adianta ter todo um time experiente, tem que ter um ou outro jogador que faça a diferença, que seja um diferencial num campeonato que a gente sabe que é muito parelho, né? E o que você falou da idade, professor, e o exemplo do Marzagão que você deu foi perfeito, assim, porque
Tanto o Luan quanto o Luiz Ricardo são dois jogadores já com uma idade avançada, mas que vêm de boas campanhas, né? O Luiz Ricardo vem de acesso com Água Santa, o Luan era um cara que era importante no Atibaia, apesar de não ter conseguido acesso, era um jogador que era titular, jogando constantemente, então isso também é importante a gente considerar quando a gente for ver a idade desses jogadores. São jogadores que estavam em atividade ainda nesse ano. É verdade. E eu também acho, assim, por exemplo, o Luan, pelo que eu já acompanhei da carreira dele, é um jogador que ele vai conseguir exercer uma certa liderança. Por exemplo, vou colocar uma coisa, uma certa projeção, que pode acontecer ou não. Ele joga, por exemplo, com um lateral como um Marco, um menino que vem da base. Vamos projetar uma situação, o Marco como um lateral, o Luan fazendo uma ala, um atacante pelo lado esquerdo. Então, você ter um cidadão desse experiente do seu lado, para o jovem, é muito importante. E o Luan tem uma certa liderança de falar, de achar ruim, ou sabe, a gente sabe que ele tem isso. Então, é muito bom, eu vejo isso com bons olhos. Não a ressalva, a preocupação é a condição física. Estando bem, eu acho que será um jogador importante para a Portuguesa.